Uma boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso programa de cirurgia do Hospital Nova Marcílio Dias, hoje a gente tem como convidado o Dr. Pedro, que foi residente nosso lá, e hoje ele vai falar um pouquinho sobre transplante de córnea. Bom, boa noite, obrigado, Thaisa, pelo convite. Prazer, né, estar de volta. Pelo menos o coronavírus teve esse lado bom aí da gente poder se encontrar, pelo menos online, né, e quem sabe presencialmente em breve, né? Então, bom, vamos falar de transplante de córnea. Como tem, imagina, R1, R3, eu vou começar assim rapidamente, né, repassando a anatomia porque hoje é muito importante saber assim, a anatomia tem um corte óptico, né? Porque a gente sabe que o corte óptico a gente consegue observar aqui todas as camadas da córnea. Então você vê aqui na primeira linha, não sei se dá para ver meu cursor do mouse aí, dá? Dá sim. Ótimo. Então a gente vê o epitélio, né, que a gente sabe que é lá mais ou menos 5 a 7 camadas. Aí tem lá a membrana basal do epitélio em contato com a balma, que é essa camada acelular, que na verdade já é parte do estroma, né? A gente sabe o estroma, então, que compõe aí quase 90% da espessura corneana, com os queratócitos. Lá embaixo a membrana de Descemer, em íntimo contato com o endotélio. Essa foto é do Krasmer, do livro de córnea, mas hoje a gente ainda sabe que tem aqui, antes da DCM, uma membrana muito parecida com a Baumann, que a gente chama de membrana de Dua. E vai ser importante para a gente entender o DALK, né, que é um transplante penetrante lá na frente. Então, aqui a gente, com o corte óptico, né, consegue observar as alterações aqui na córnea. A gente observa que o corte óptico aqui vem grosso e aqui no final ele afina muito, então mostra que essa córnea tem uma diminuição de espessura aqui muito grande, né? Então aqui provavelmente é uma degeneração marginal pelúcida, né? Com ceratocone ali bem inferior, enfim, com certeza uma ectasia. Então daí a importância do corte óptico. Aqui é uma figura também do Krasmer que mostra a anatomia do limbo, né? Então aqui as células pluripotentes do limbo, que a gente sabe que tem esse movimento de Z igual a X mais Y, que basicamente as células elas se proliferam no limbo, elas caminham da base até a superfície do epitélio e caminham do limbo até o centro da córnea, né? Então o epitélio está o tempo, e o Z aqui é a saída, é a perda de células que vão descamar para o filme lacrimal. Então o limbo está o tempo todo produzindo epitélio novo que migra lá para preencher toda a superfície corneana. Já a parte mais posterior da córnea. Então, aqui a gente tem imagens de microscopia especular, né? Na microscopia especular, a gente vê o endotélio, né? Então, o endotélio é a parte mais nobre da córnea, justamente porque ele não se reproduz igual o epitélio, né? Então, aqui no endotélio, a gente tem que ver esse padrão assim de colmeia, lembrar que é uma monocamada, é uma única camada de células hexagonais, né, que devem ser do mesmo tamanho. O ideal é que não tenha espaço entre as células. E, enfim, isso aí imagino que a gente já vê na microscopia especular, em pré-operatório de catarata, né, já tem. E aqui é mais um corte óptico, né, que essa é a imagem que a gente quer ver, assim, né, na lâmpada de fenda. Quem faz córnea quer poder ver bem lá o epitélio, ver se a doença está no estroma, ver se a doença é do endotélio. Então, aqui são algumas definições importantes, assim, que a córnea é a principal estrutura refrativa do olho humano, cerca de 44 dioptrias, enquanto o cristalino tem cerca de 12, né? O epitélio corneano, ele se regenera muito rápido, se o limbo for saudável, claro, né? O endotélio, ele, a princípio, em vivo, não se regenera e ele tem uma perda de concentração de células endoteliais ao longo da vida, né? A gente sabe que perde mais célula lá na cirurgia de catarata, enfim, qualquer cirurgia intraocular, na verdade, né? O uso de lente de contato. A córnea é uma das poucas estruturas não vascularizadas do corpo, né? Ela é nutrida, então, pelo humor aquoso e pelo oxigênio da atmosfera, e daí vem o privilégio imunológico do transplante de córnea, né? Não chega sangue, né? Não chega vaso, não chega sangue, não chega leucócito, né? Então, por isso que o transplante de córnea não precisa de
claro, se for um transplante inicial, né, se for, não precisa que a gente faça uma imunossupressão do paciente, como é preciso para todos os outros transplantes, basicamente, né, de rim, de fígado, o paciente tem que estar imunossuprimido. Para córnea, não. Então, aqui é uma foto do primeiro transplante de córnea que deu certo, digamos assim. O Dr. Eduardo Zirme, em 1904 ou 1905, ele fez um transplante de córnea para um caso que, coitado, ele não sabia. Hoje a gente sabe que é um dos piores prognósticos possíveis, que é para queimadura de álcali. Se eu não me engano, era um fazendeiro que foi limpar um galinheiro com uma substância, enfim, uma soda cáustica dessas, caiu no olho, a córnea opacificou, e o Dr. Eduardo transplantou, e ele teve um resultado muito bom, que foi 6 meses de córnea transparente, que, né, em 1905, sem os recursos que a gente tem hoje, e para uma doença dessa gravidade, foi um resultado muito bom. Então, é o primeiro transplante que assim, a gente considera que teve sucesso. Já tiveram outras tentativas de transplante antes desse, em 1800 enfim, final do século XIX, tiveram outros transplantes, mas sem sucesso. Aqui eu vou passar rapidamente, então, a técnica, né? A gente coloca esse anel aqui que chama anel de Fleringa, que eu suturo com um fio de seda, a gente sutura aqui na episclera, para poder dar sustentação aqui à esclera, para quando a gente tirar a córnea, né, e o olho ficar a céu aberto, ele não perder muita pressão e não colabar a esclera, porque a esclera às vezes colaba, e aí é um problema para você estruturar o olho de novo. Então a ideia desse anel é dar uma sustentação ao arcabouço escleral. Depois a gente vem com um compasso aqui, mede o tamanho que você quer do botão, né? A gente, em geral, não faz transplantes que peguem aqui do limbo. A ideia nossa é manter aqui pelo menos 2 milímetros do limbo. Para quê? Para não chegar vaso, né? Você vê que aqui esse paciente já tem um transplante e que ele está puxando vaso. E aí, quando puxa vaso, chega leucócito. Quando chega leucócito, tem rejeição, né? Então, a distância aqui do limbo, a ideia é justamente manter o privilégio imunológico dessa estrutura avascular que é a córnea. Então, assim, o transplante também não pode ser muito pequeno, porque quanto menor, mais astigmatismo, mas também não mais chance de rejeição por causa do contato aqui com os vasos conjuntivais. Então, mediu o tamanho do botão, um botão aqui que deve ser, sei lá, de 8 milímetros, trepana. O trépano é uma lâmina, né, circular que a gente gira sobre a córnea. O vídeo vai mostrar daqui a pouco. A gente faz esse corte circular aqui. O ideal é que não perfure a córnea, é que vá profundo, mas não perfure, para depois você ir com a tesoura e abrir. Então, tem aqui as tesouras de Castroviejo, que chama tesoura para a esquerda e para a direita, porque elas são tesouras curvas. Então, a gente vai cortando até ficar numa fase de céu aberto, coloca a córnea nova, faz as 4 suturas aqui cardinais, que chama, e depois vai preenchendo com mais sutura. Em geral, a gente faz 16 suturas. Aí aqui eu vou mostrar um vídeo. Esse vídeo eu peguei até no YouTube. Você vê que é uma córnea com edema grande, né? Provavelmente uma bolhosa aí, enfim, bolhosa pseudofásica, distrofia de Fuchs, né? Uma falência endotelial que juntou ali, talvez um acúmulo de bastante edema. Então o médico primeiro ele desepiteliza, né, para poder enxergar melhor. Aí ele vem agora com um trépano, que é essa lâmina circular, e ele começa a cortar. E ele não quer perfurar, ele quer cortar profundamente sem perfurar. Aí ele cortou, ele vai checar ali o nível de tamanho do corte, ó, e vai entrar com uma lâmina, que é uma lâmina 15 graus, igual de side port de faco, e ali ele despressuriza. Por que isso? Porque ele não quer despressurizar subitamente o olho, né? Porque senão você tem risco de expulsivo e tudo isso. Então ele fez um corte pequenininho, preenche a câmara com metil para dar um peso ali, para manter a pressão na câmara anterior, e aí começa a cortar com as tesouras para a esquerda e para a direita. Então, as tesouras de Castroviejo. Então aqui ele está cortando. Ali tá, a córnea já tinha, inclusive, aquilo que saiu foi um Disaec. Eu vou falar para vocês depois sobre isso. Então, agora cortando aqui para a esquerda, já tinha cortado para a direita. Aí vai tirar esse botão opaco, né? Esse botão falido. Aí aqui está céu aberto. Então, a gente tem
um olho sem proteção nenhuma. Aqui é uma pinça que chama pinça de Pollack, que é essa pinça que tem, vou voltar um pouquinho, essa pinça que tem uma pegada dupla, a pinça de Pollack para segurar, e vai dar o primeiro ponto, que é o ponto mais difícil, porque a córnea solta assim não é fácil esse primeiro ponto. E depois ele vai para o segundo ponto, que é o ponto mais importante do transplante. Isso cai até na prova do CBO, é legal para quem vai fazer prova aí ano que vem, porque o segundo ponto é o que você divide a quantidade de tecido. Você quer a mesma quantidade de tecido para um lado e para o outro ali, né? Então você tem que dividir bem, deixar esse sulco central ali bem no meio, para não gerar grande astigmatismo. Então, por isso que o segundo ponto é sempre o mais importante do transplante penetrante. Aí tá lá o segundo ponto e você vai dando sempre pontos diametralmente opostos, né? Então, pensando lá como um relógio, se você deu o primeiro ponto às 12, o segundo às 6, depois às 3 e às 9. Então, aqui ele já deu das 3 e das 9. Aqui ele está mantendo a câmara cheia para que para o endotélio dessa córnea nova não ficar lá batendo na íris, não perder célula endotelial, né? E aí você vai fechando todos os espaços com ponto. Então, passou desses primeiros 4 pontos, aí é corte e costura, né? Que a gente brinca, é passar agulha e dar ponto, passar agulha e dar ponto. Então, eu vou adiantar aqui um pouco, porque agora é só ele dando ponto, mas ele vai dando ponto, vai fechando, até ficar a córnea lá bem coaptada, né? O ideal é que as paredes do botão doador com o leito receptor fiquem justinhos, que não tenha saída, né? Não tenha vazamento de humor aquoso. Então, essa é a técnica do transplante penetrante tradicional, que é muito parecida com a técnica que eu mostrei lá, que o Eduardo Zirme fez em 1900. Opa, saí do... Desculpa. Fez lá em 1905. Então, esse que a gente viu é o PK. PK é de Penetrating Keratoplasty, né? É o transplante penetrante. E o resto, assim, dos oftalmologistas, né, que não fazem a parte de córnea, eles brincam que córnea parece uma sopa de letrinha, né? Que é DALK, SALK, FALK, DMEC, DZAEC, DZEC, DWEC. O pessoal fala que ninguém sabe o que é esse bando de letra. Mas, assim, não é um negócio tão complexo assim. Eu dividi aqui. Basicamente, o que acontece? Tudo que aqui tem ALK é Anterior Lamellar Keratoplasty. Então, o DALK ou seja, ele é anterior e ele vai profundo. Então, o ideal do DALK é que ele vai aqui até aquela camada que eu falei, que é a camada de Dua. Basicamente, né, até a descimento endotélio. Já o SALK são para doenças, por exemplo, se o paciente tem uma cicatriz, um leucoma de úlcera. O leucoma ele vem até essa região aqui do estroma. Então, eu posso transplantar daqui da metade do estroma para cima. Então, é uma ceratoplastia lamelar anterior superficial, né? FALC é quando a gente faz uma cirurgia um transplante muito parecido com o DALK, só que com o uso do fento segundo. Então, tudo que é ALK é de anterior, né? Então, a gente sabe que são para doenças da superfície, doenças anteriores, ou seja, doenças que o paciente tem um endotélio saudável. E aí eu quero manter esse endotélio do paciente e trocar a parte anterior da córnea. Já os transplantes, né, como o DMEC, o DISAEC, o DISEC, enfim, tudo que termina com EK, é de endothelial keratoplasty, ou seja, são doenças do endotélio, né? Então aí a gente tem a mais tradicional que a gente faz é a distrofia de Fuchs, né? A gente vê paciente com córnea gutata, né? Bastante comum. E a ceratopatia bolhosa do pseudofácico, né? Trauma de cirurgia de catarata, né? Que lesiona o endotélio, e aí o paciente começa a fazer aquele edema que não resolve, né, tudo, e aí ele precisa ir para o transplante. Esse paciente ele tem um endotélio doente, né, mas ele tem um estroma, uma balma, um epitélio saudável. Então, a gente não quer transplantar isso tudo, se a gente pode transplantar só o endotélio, né?
Por quê, né? Porque você viu lá aquelas 16 suturas lá que eu mostrei no vídeo, né? Aquilo ali gera um astigmatismo gigante, né? Geralmente a média aí é de 8, pelo menos 6 graus de astigmatismo, isso num bom cirurgião, né? A gente já viu, todo mundo que começou a fazer transplante tem transplante com 20 de astigmatismo, 15 de astigmatismo. Então, assim, se eu puder transplantar só o endotélio, não ter que dar aquelas 16 suturas, não ter que deixar o paciente lá com o olho aberto, com risco de expulsiva, risco de endoftalmite, né? Você imagina um olho inteiro aberto ali, a céu aberto como ficou, é arriscado. Então, daí que é a grande vantagem dos transplantes lamelares. Então, o DMEC é a ceratoplastia endotelial da membrana de DCM, então a gente troca aqui só o 4 e o 5, né? O DISAEC é parecido com o DMEC, só que em vez de fazer essa retirada manual da DCM endotélio, é um microceratum, é uma máquina, um equipamento que faz esse corte. Então ele não consegue ser tão ou menos a 80, 100 micras aqui do estroma profundo, né? Então é um transplante que vai um pouco mais de estroma do que o de MEC, ele é mais fácil da gente fazer, mas para o paciente o de MEC é melhor, mas enfim, cada um tem as suas indicações. Então aqui basicamente para resumir essa situação toda, a ceratoplastia penetrante, a gente vai trocar tudo, né? Então onde está vermelho aqui é onde eu vou trocar. O DALC, que eu quero fazer para paciente com ceratocone, que é paciente que tem endotélio saudável, estroma, né, doente, afinado, encurvado. É o que eu quero fazer para um paciente que tem uma cicatriz de úlcera aqui na frente, aqui anterior, mas que tem um endotélio saudável. Então a gente faz um Deep Anterior Lamellar Keratoplasty, faz o DALC. O DISAEC eu troco aqui um pouquinho de estroma DCM endotélio e o DMEC eu troco só DCM endotélio. Então, esses são os 4 principais transplantes. Eu diria que 99% dos transplantes que a gente faz é um desses 4. Tem ainda outros, mas assim, são casos mais raros, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui nos papers a evolução disso aqui. Então, você vê que aqui em 2008, estavam falando lá, comparação de ceratoplastia lamelar posterior com a ceratoplastia penetrante, né? Aí depois, em 2010, ele já vem falando aqui, que a posterior lamellar keratoplasty, such as DMAC, will replace penetrating keratoplasty as the gold standard, né? Então, em 2010, ou seja, 10 anos atrás, os papers aqui, os trabalhos estavam mostrando que o DMAC vai, né, substituir a ceratoplastia penetrante como padrão ouro. E aqui um trabalho mais recente mostrando que o DMAC é atualmente o gold standard para as disfunções, né, endoteliais. Então, esse trabalho já é de 2016. Então, assim, você vê que de 2008 até 2016 revolucionou essa subespecialidade que é a transplante de córnea. A ceratoplastia penetrante foi durante 100 anos, né, desde que o Zirme fez aquela lá que eu mostrei, o padrão ouro, e em 2008 as técnicas lamelares se provaram melhores, né? Então, causa de transplante são várias, né? Eu botei aqui uma miscelânea de coisas que a gente vê aqui uma falência limbar, né, com enfim, um pânus vascular, uma conjuntivalização aqui da córnea gigantesca, aqui tem uma distrofia, aqui é um melting infeccioso, aqui aparece outra úlcera aqui relacionada aqui à sutura nesse transplante. Essa é uma menina lá do Boys que tem granulomatose de Wegener, uma pacificação aqui da córnea do olho direito. Aqui a gente passa aqui uma especulata no paciente com distrofia de Full já fazendo edema, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, vocês podem me interromper, por favor, porque eu não consigo ver o chat aqui com a minha tela preenchida. Então, aqui as indicações, né? Mostrei para vocês um monte de causas de transplante, de indicação de transplante. Então, ceratocone lidera, na maioria dos países, os países já desenvolvidos lidera, 38% dos casos, é o que a gente vê lá em Sorocaba também, a maioria é ceratocone dos nossos transplantes. A ceratopatia bolhosa pseudofásica também relevante, falência de transplante prévio e cicatriz, né, de ceratite infecciosa, cicatriz de úlcera, ou até úlcera ativa, enfim, transplante de terapêutico, né?
Então, as indicações de transplante a gente divide em ótico, quando o objetivo é melhorar a acuidade visual, né? Parece que é óbvio isso, mas na verdade não é, porque a gente transplanta muitas vezes sem objetivo de melhorar a acuidade. Transplanta só, por exemplo, para tratar uma úlcera que eu não consigo. Esse é o transplante terapêutico. Então, o transplante terapêutico é um paciente que tem uma úlcera, a gente está fazendo antibiótico, fez cultura, está fazendo fortificado, tá, enfim, está tratando de tudo que é jeito, não tem resposta, a úlcera só aumenta, o paciente vai perder a córnea, vai perfurar, aí você faz um transplante terapêutico, você tira aquela córnea infectada e coloca uma córnea nova. O transplante tectônico é o transplante que a gente faz também, não é objetivo, não é dar visão, o objetivo é manter o globo ocular. Então, por exemplo, um paciente tem uma perfuração traumática, né? Perfurou com prego, o olho está vazando, ele não pode ficar com aquela perfuração, a gente tira aquela córnea perfurada e coloca uma córnea nova só para dar uma estrutura ao globo ocular. E aí, num segundo momento, você com calma, tanto no caso do terapêutico quanto no caso do tectônico, você lança a mão de um transplante óptico, aí sim com o objetivo de melhorar a acuidade visual. E tem um transplante cosmético também, que é estético, né? Que, assim, a gente faz pouco, mas a gente faz. Aqui, por exemplo, é um paciente meu, eu que operei esse paciente, é um paciente de transplante cosmético. O paciente tinha uma doença aqui, que, enfim, uma degeneração horrível aqui da córnea, né? Ele não conseguia fechar o olho, ele era super, enfim, traumatizado aí com a situação. E aí a gente tirou essa córnea doente aqui, colocou lá uma córnea nova e ele ficou super feliz, ficou esteticamente perfeito, apesar de que esse olho era SPL, ele já não tinha percepção, então eu não tinha objetivo de dar visão para ele, mas eu melhoro muito a qualidade de vida dele, né, com esse transplante. Aqui é um paciente com uma úlcera, né, então aqui a gente vê um infiltrado, né, parece ter um afinamento, tem um hipópio aqui meio fibrinoso, tudo. A úlcera corando aqui, a úlcera aumenta, toma a córnea inteira, não resolve, e a gente transplanta, né, a gente faz um tectônico e um terapêutico, né, e fica muito legal, na maioria dos casos. Aqui é né, que é esse abaulamento aqui da pálpebra inferior, quando o paciente com ceratocone olha para baixo, né? Aqui a gente vê um conezão, a córnea bem pontuda, né? Tem esse galo aqui. A gente vê lá na topografia, aqui na verdade é um pentacam, é uma tomografia, mas enfim, é um mapa axial sagital de topografia. A gente sabe que a média da curvatura da córnea humana é de 44, a gente tem essa área aqui de 56, né? Então aqui um cone moderado. E a gente lança aqui o cone, né? Um cone mais avançado aqui também. Já você percebe lá como eu mostrei para vocês no corte óptico, né? Que o corte vem aqui, fica fininho, né? Ceratocone, ele fica a córnea em curva e a córnea fina, né? E aqui a gente vai lançar a mão de um DALK. Eu vou mostrar para vocês então como é que é o DALK. Então, como a gente viu lá, aqui eu botei opa, aquela imagem para mostrar, a ideia no DALK é eu manter a DC meio endotélio do paciente e eu trocar todo o estroma, né, toda a parte anterior, tudo que está para cima da DC meio do endotélio eu quero trocar, porque no ceratocônio o que está doente é o estroma e a Baumann. O endotélio do paciente é o mesmo. Pedro, e qual é a vantagem? A vantagem é a menor taxa de rejeição, a maior durabilidade do transplante. Eu não preciso usar corticoide igual no transplante penetrante. Eu não deixo o paciente nunca com o olho a céu aberto, né? Igual vocês viram ali que a gente vê a íris do cara aberta ali, isso, no DAO que a gente não chega nesse momento. E com relação à rejeição, o que é importante a gente saber assim que a córnea, a rejeição do transplante de córnea, ela pode ser epitelial, estromal e endotelial. Só que a que me importa de verdade é a endotelial. Por quê? Porque o epitélio, né, a gente viu que ele se regenera rapidamente. Então, se eu tenho uma rejeição epitelial e perco o meu epitélio todo, eu vou usar corticoide, vou tratar essa rejeição e o epitélio vai se regenerar, né? Agora, o endotélio, se a gente tem uma rejeição endotelial, eu destruo o endotélio todo, eu faço corticoide, mas o que se perdeu do endotélio, o endotélio não se regenera, né? Não se reproduz. Então, o grande problema da rejeição em transplante é a rejeição endotelial. Por isso que o DALK tem a vantagem muito grande. Então, aqui é essa cirurgia de um colega meu, lá do Bosch. Então, aqui ele começa a trepanar, ele vai ver a profundidade. A gente quer chegar com o trépano lá bem profundo, ele marca aqui para saber onde é que são os pontos.
Aqui ele entra com um bisturi de diamante que ele sabe a espessura que ele quer. Então a gente geralmente vai a 400 micra, entra com uma cânula lá 400 micra da córnea e vai injetar uma bolha de ar, vai injetar. Aí o ar vai secar o estroma da DC meio endotélio. Ou seja, o ar vai dividir, o ar vai separar a DC meio endotélio, que está aqui embaixo do resto do estroma. E aqui fica uma bolha de ar. Ele tira aqui uma camada de estroma, com a lâmina 15 mesmo, né? Ele está tirando aí uma camada de estroma. Depois ele vai acessar essa bolha de ar. Agora ele vai acessar essa bolha de ar, tem que ser um corte rápido, um corte seco. Essa cirurgia é uma cirurgia bem difícil. Esse colega opera muito bem. Então ele deu o corte, você vê que saiu ali o ar, ó, saíram umas bolinhas. E agora o que tem que fazer? Agora ele vem com uma tesoura, que a base é bem romba, né? E ele vai tirar esse estroma todo que está aqui em cima, que foi dissecado pela bolha de ar. E o que vai sobrar ali? Vai sobrar DCM endotélio. Então, aqui, ó, o paciente só está com DCM endotélio. Essa bolinha aqui que a gente está vendo está lá dentro da câmara anterior. E aqui sobrou DCM endotélio, ou seja, o paciente não ficou a céu aberto, né? Igual vocês lembram lá no primeiro vídeo, né? Que você via a íris aqui direto. Então, aqui a gente mantém DCM endotélio, então é uma cirurgia fechada, né? Coloca a córnea por cima e aí vai dar os pontos exatamente igual no transplante penetrante. Aqui ele já deu aí um monte de pontos, já está terminando a cirurgia, né? Então aqui é uma técnica, essa técnica é o DALC, é a técnica de escolha, o padrão ouro para ceratocone hoje, porque o cirurgião consegue manter o endotélio do paciente. Ficou lindo o transplante, né? Aqui é uma cirurgia minha, que tiraram uma foto no momento que eu tirei, no momento que eu cortei ali, tirei o estroma anterior, né? E aqui, você percebe, está desse meio endotélio do paciente. Então, aqui até onde está essa linha azul, né? Da linha azul para trás, está a córnea em toda a sua espessura. Da linha azul para frente, a gente tirou o estroma e ficou só aqui, ó, a desse meio endotélio. Aí agora o que eu faço? Eu boto a córnea aqui por cima e começo a suturar, como se fosse no transplante penetrante, mas a DCM que vai ficar aqui e o endotélio são originais do paciente, né? Não são do doador. Então, com isso, eu não tenho como ter rejeição endotelial, né? Impossível, já que o endotélio é self, né, da pessoa. E com isso aumenta absurdamente o tempo de sobrevida do transplante. Geralmente é um transplante para a vida inteira, praticamente não tem que usar corticoide, então é uma técnica bem legal. Essa é a minha cirurgia aqui, então é o final do DALC. Esse enfisema aqui na córnea ciária aqui vai absorver em 2, 3 dias. E aí é basicamente como o transplante penetrante, só que mantendo a DCM e o endotélio, tá? Então, aqui são outras indicações. Aqui a gente tem ulcerativas periféricas, né, as famosas PUCs, né, que geralmente são doenças autoimunes, né, artrite reumatoide, úlcera de Murray, né, essa aqui super grave, né. Aqui a gente tem uma ulcerativa periférica, a gente fez um PET. Então, em vez de transplantar a córnea toda, a gente faz um mini botãozinho aqui de 2 ou 3 milímetros, esse aqui, né, e coloca só aqui para essa área que estava afinada para poupar o resto da córnea do paciente, que é saudável, né. E aqui a gente começa, então, nas doenças endoteliais, né? Então, a gente vê uma gutata, a gente vê lá aquele endotélio, né, em metal batido, né? Com gutata, imobilização de pigmento, que a gente vê classicamente na distrofia de Fuchs, né? Aqui já é um Fuchs avançado, né? Com bolha epitelial já. Então, aqui já é um edemão, né? Um edema fazendo bolha, enfim, um edema já de Fuchs avançado. Então, aqui a gente, por 100 anos, fazia transplante penetrante, né? A gente tirava a córnea inteira e suturava uma córnea inteira. Agora a gente faz o DMEC, né? Então, acho que esse é o vídeo, não, ainda não. Então, o DMEC, o que a gente faz? A gente remove, eu vou mostrar um vídeo também de DMEC, a gente remove da córnea doadora do cadáver só a desse meio endotélio
enfia aqui no paciente a ADC meio endotélio do doador dentro da câmara anterior dobradinha, assim, parece um pergaminho, né? E aí, aqui vai do A para o B, C, D, e aí a gente começa a dar pancadinhas aqui por fora da córnea para poder abrir esse enxerto. Vai batendo, é difícil demais essa parte da cirurgia, né? E vai batendo até esse enxerto abrir todo. O enxerto abriu, você vem com uma cânula por baixo do enxerto, né? E começa a soltar aqui uma bolha de ar. Ó, a bolha de ar vai aumentando, a bolha de ar vai aumentando, a bolha de ar toma a câmara anterior inteira e com isso a bolha de ar gruda essa nova DCM endotélio na córnea do paciente que tem lá a doença endotelial, né? Então aqui eu vou mostrar um vídeo. Esse vídeo também é de um colega meu lá de Sorocaba, lá do Boys, do Robson. Então aqui primeiro é ele tirando a DCM endotélio da córnea doadora. Esse movimento, eu vendo assim parece fácil, mas é difícil, rasga, enfim, não é fácil. Aí tirou a DCM endotélio, então é um negócio realmente muito fininho, né? Que a gente está num grande aumento. Agora ele vai injetar no paciente com a doença endotelial, aí injetou, fica lá todo dobrado e aí ele vai batendo, né? Vai batendo, vai batendo, vai batendo. É o negócio abrir, vai um japinho de CR, vai tirando tudo, vai mexendo, enfim, o negócio é meio artesanal, né? Meio um trabalho que não é fácil. Mas ele vai lá batendo, vai tentando centralizar, vai tentando desdobrar esse enxerto. Então aqui de MEC, ó, troca aqui a parte vermelha só desse endotélio, né? É uma reabilitação visual super rápida. A gente fala que isso aqui parece pós-op de faco, o paciente 3 dias depois está feliz da vida, né? Não tem sutura, né? Aqui ele grudou, fez a bolha de ar, então você vê que o enxerto grudou lá no estroma posterior, né? Fez aqui uma nova descimento endotélio. Então aqui não tem sutura, você vê que ele não deu ponto nenhum. Aqui não induz absolutamente nada de astigmatismo, então se o paciente era plano antes do transplante, o paciente vai continuar com o mesmo grau aqui, vai continuar plano, e a rejeição aqui é raríssimo, porque, Pedro, mas você falou que o endotélio que é o problema na rejeição, sim, só que aqui a gente troca um pedaço muito pequeno de córnea, só de endotélio, então, quanto menos volume de tecido non-self, né, mais chance de rejeição, né? Aqui a gente troca um tecido muito pequenininho, né? Então, é uma cirurgia, assim, absurdamente superior ao transplante penetrante para a doença endotelial, né? Você não dá ponto, você não fica um ano tirando ponto para modular astigmatismo do paciente, como a gente faz com transplante penetrante. Você, em dias, tem a reabilitação visual. Então, é uma cirurgia muito legal. Bom, é isso. Então, assim, a ideia minha era mostrar a técnica do transplante, né? A gente ainda faz bastante transplante penetrante, tem muita indicação ainda, né? Mas a gente já viu que os lamelares, tanto o DALC quanto o DMEC, que são os mais comuns, são muito superiores, né? Sem dúvida, quando bem indicados e tudo. Então, assim, é uma subespecialidade de transplante de córnea muito grande, tem muita coisa, é uma coisa que a gente praticamente não vê na residência, né? A gente sempre tem um R4, um R5, o Fellow, né? Um negócio que é bastante tempo de treino, né? Para essas cirurgias, mas é muito interessante. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, enfim, se quiser que eu repita alguma... Então, estou vendo aqui agora as perguntas. Então, pergunta do Arthur, né? A metilcelulose, a gente tira, assim, a gente usa a metilcelulose para manter, né, o diafragma irido-cristaliniano lá embaixo, né? E também para a córnea nova, para o botão, quando você botar em cima, não ficar atritando na íris, né? Então a metil é para fazer um espaço ali para você botar o botão novo e para você fazer um peso lá para não levantar a íris. Aí a gente dá os pontos com a metil e no final lá dos pontos você aspira a metil e troca por BSS. Basicamente igual na faco, né? Acabou ali, você dá aquela aspirada para tirar a metil e trocar por BSS. Pedro, vou só pedir para você parar de compartilhar sua tela. Aham, claro. E
Assim, primeiro te agradecer pela aula, aula acho que espetacular. Queria saber se alguns residentes têm alguma dúvida, alguém ficou com alguma dúvida. Arthur, pode ir, Arthur. Oi, boa noite. Tudo bem, Pedro? Boa noite, tudo Doutor bem, Arthur? Pedro, excelente aula, parabéns. Já tinha até Obrigado. acompanhado uma aula similar que o senhor fez, acho que o pessoal da liga lá da Unirio, alguma coisa assim. Ah, sim. Interessante. Uhum, Eu que fiz essa pergunta da Metil, e aí uhum, eu tô com 3 perguntas, essa o senhor já conseguiu responder a outra. Nessas cirurgias, principalmente nesses PETs, aham, transplantes parciais e tudo, o ponto uhum, ele é feito basicamente, às vezes, dependendo do local, às vezes pega no eixo também visual, né? sim. Dependendo do local do pé. Fica cicatriz desses fios de sutura depois? Como Fica. é que Fica fica? assim, às vezes o paciente tem uma perfuração pequena, né? Aí a gente, em vez de trocar a córnea toda, a gente faz ali que nem aquele que eu mostrei, faz só um petzinho, né? E Sim, aí aquele petzinho, às vezes o ponto passa exatamente no eixo, né? E aí o paciente vai ter baixa visual, claro, ali você vai induzir um astigmatismo, enfim, fora a própria opacidade ali que a cicatriz do ponto vai gerar, aquilo induz astigmatismo. Então, em geral, são transplantes, são procedimentos, vamos colocar assim, que por algum tempo, né? Então, a ideia é assim, a ideia tectônica, né, que a gente fala, a ideia é preservar a estrutura do globo ocular, né? Para você, num segundo tempo, programar um transplante aí sim ótico, que aí você vai transplantar a córnea do cara inteira englobando aquele PET, né? Para você induzir ali o mínimo de astigmatismo possível. Mas sim, quando o PET pega ali o eixo, sim, a sutura atrapalha, gera astigmatismo e a visão geralmente é baixa. entendi. Mais uma pergunta só. Uhum, A gente viu nas aulas anteriores, uhum. numa cirurgia, acho que de Faco, se não me engano, ao final da cirurgia, hidratando a córnea, o flap ele tinha já tinha feito uma cirurgia de córnea anterior, o paciente, o flap se soltou. E aí eu pergunto, quanto tempo depois de um transplante de córnea o paciente está apto para fazer uma faco? Ou outros procedimentos, né, oculares ali? Então, na verdade, assim, a cicatrização do transplante, ela varia muito de acordo com a idade do paciente. Então, assim, em jovem, né, o transplante cicatriza muito rápido. Em idoso, e aí provavelmente a faco, né, normalmente é no idoso, né, no idoso demora. Então, assim, a princípio, 6 meses é um tempo bom para cicatrização. Com 6 meses, dificilmente você vai ter uma decência da sutura, uma decência do seu enxerto, do seu botão. Mas com relação a faco, né, em transplante, outra coisa que é muito importante é a ceratometria, né? Porque quando você vai fazer a biometria para você calcular a lente do paciente, né, você vai ter que usar a ceratometria, né? Para fazer a biometria, para saber qual líio, você precisa da ceratometria do comprimento axial, né? Então, em transplante penetrante, a ceratometria oscila muito. Então, assim, a ceratometria média é 44, né? Vamos botar assim, do ser humano. A gente no início de um transplante está com a ceratometria às vezes de 55/45. Cara, então tem 10 de astigmatismo, né? E um K médio alto aí, um 55/45. Então você vai botar uma LIO baseada nessa ceratometria, não é interessante, porque senão você vai botar uma LIO ali como se fosse para um cara alto míope, né, com uma curvatura gigante, só que depois essa ceratometria vai mudando, né? E a gente, depois de 3, 4 meses de transplante, começa a ir tirando ponto de acordo com a ceratometria para poder botar uma ceratometria o mais perto possível de um 44/44, que é um paciente, né, normal aí, sem nada. Então, assim, faco pós-transplante são essas duas questões. Uma é a cicatrização, como você falou, para o cara não ter decência de sutura, não abrir, né, não começar a vazar por ali e tudo. E outra é a ceratometria, que é o mais importante. Então, assim, o que que é o ideal? O ideal, eu diria que é 1 ano de transplante, porque aí você já tem uma ceratometria mais estável, né?
Porque se você opera um cara com uma ceratometria de 55 pós-transplante, escolhe a LIO baseada em 55 e depois você melhora essa ceratometria, joga ela para 45, esse cara tem 10 graus de hipermetropia, né? E aí é muito ruim, né? Então, assim, o ideal é você estabilizar a ceratometria, tirar todos os pontos de preferência e aí com 1 ano de transplante você faz a faco, né? Com mais chance de não gerar uma ametropia horrível para o paciente, né? Que você não quer. Entendi, obrigado. Pedro, eu tenho uma dúvida, que como a gente não viu ainda nenhum transplante aqui, é mais da prática mesmo. Assim, quando a gente vai fazer uma faco, a gente geralmente leva uma segunda lente, né, se a gente tiver alguma complicação. No transplante, tem um segundo transplante, se tiver alguma complicação? Não tem. Não pode perder a córnea. Assim, eu não cheguei a entrar nos detalhes assim da captação, né? Mas basicamente assim, por que transplante de córnea é o transplante mais feito de todos, né? Primeiro que você pode tirar a córnea da pessoa que está morta há 12 horas, né? Rim, fígado, nada disso você pode, né? Porque tem que estar o paciente em morte cerebral, né? Enfim, você fazer a captação do paciente vivo, né? Coração batendo. Córnea, o cara pode estar com o coração parado há 12 horas, você capta e você bota num meio chamado Opsol GS, que é um meio que tem antibiótico, antifúngico, um monte de coisa que vai manter essa córnea, enfim, preservada por 14 dias. Então, assim, o cara morreu. Eu tenho 12 horas para tirar essa córnea e mais 14 dias para implantar essa córnea em alguém. Então é muito fácil, né, de lidar com o transplante de córnea, né? Totalmente diferente de rim, né, que é uma correria, o cara tem que ter morte cerebral, você tem que tirar, tem horas para botar no outro doente, né? É um negócio mais complexo. Mas é um tecido, então assim, se cair no chão, ferrou, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que suturar de volta a córnea que você tirou. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, mas já aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Então, assim, trepanou a córnea, tirou a córnea doente, aí você sempre tem que guardar essa córnea doente para caso aconteça um negócio desse. Aí você foi com a nova lá, derrubou, caiu no chão. Volta com a doente, sutura a doente de novo, para depois marcar um transplante de novo, né? Então, assim, não vai com 2 córneas, né? Porque é um negócio muito nobre, né? Então, assim, a gente na fácula você perde uma ali, você bota outra, né? A gente vai botar um anel para ceratocônio, o anel volta e meio, o anel voa, né? Você pega outro anel e bota outro anel. Agora, córnea não dá para eu ficar, enfim, derrubando e botando outra, não dá. Então, assim, você vai com uma e não pode dar errado. Entendi. E nesses transplantes, se eu não me engano, é o DALK que você põe aquela bolha, não é? Isso, o Big DALK, Bubble, né? a Big Bubble, exatamente. E aí, se você, por exemplo, por acaso perfura, e aí tem como você botar porque aquela córnea que você vai transplantar vai ser preparada sem o endotélio, né? Você vai manter o do doente. E Na aí verdade, você perfurou. Você então, transforma ele em penetrante e pega uma outra córnea? então, mas na verdade, assim, essa pergunta é super discutida na galera de transplante, porque tem gente que advoga que você não precisa remover a DCM endotélio do botão do doador, né? Você pode botar DCM endotélio mesmo ali por cima da DCM endotélio do paciente, que a princípio isso não influencia em absolutamente nada. Ah, mas não fica mais opaco ali? Não, a princípio não. Tem um trabalho até de uma fellow lá do Bosch que chama a doutora Tatiana Prazeres, que ela tenta ver se tem diferença, você tirando, né, a DCM endotélio do botão que você vai botar, ou você botando com tudo. E parece que dá no mesmo. Então, no BOS, a gente tem mantido a DCM endotélio. Mas a sua pergunta faz todo sentido e assim, acontece de perfurar no DALK, né? Porque você vê que fica aquela membrana, o DALK, como você está falando, né? Tem a Big Bubble 1 e a Big Bubble 2, né? Então, qual a diferença? Na bolha 1, vai ficar para baixo dua DCM endotélio. E a dua é um filé de estroma.
A DUA nada mais é do que uma balma embaixo, né? Então é um pouquinho de estroma. Então na bolha 1, que fica para baixo, isso aqui é muito resistente. Você consegue mexer aqui que isso não rasga, sabe? É bem legal. Agora, às vezes, você faz a bolha 2. A bolha 2, a DUA fica para cima, junto com o estroma. E aí aqui tem o ar, né? E aqui para baixo vai ficar só desse meio endotélio. Quando faz bolha 2, que fica só desse meio endotélio, aí eu vou dizer para você que praticamente sempre rasga. É muito difícil manter uma bolha 2. A bolha 2 ela quase sempre rasga. E aí, muitas vezes, você rasga, perfura, faz perfuração grande, e aí você precisa converter para penetrante. Aí, o que você faz? Você vai cortar todo aquela descimento endotélio que você tentou manter lá, né? E aí vai virar um penetrante, né? Acontece bastante. A taxa de conversão de DALK tem trabalho que mostra até 30%. Ou seja, a cada 3 DALKs, um pode virar penetrante, né? No início da curva de aprendizado, a gente converte um monte de DALK para penetrante, mas depois a gente vai melhorando e a conversão vai diminuindo, mas acontece. Agora, assim, tem uma aula, assim, só sobre tentar manter DALK, né? Que isso é uma coisa que a gente, depois a gente pode até combinar, porque é muito interessante. Eu tive uma paciente minha que eu fiz uma perfuração grande, só que a paciente que a gente queria tentar muito manter o DALK, e aí eu mantive com aquela perfuração, depois eu fiz uma bolha, mais ou menos como a bolha do DMEC, para o ar empurrar aquilo ali para ficar grudado, porque senão o que acontece? Qual é o problema da perfuração? O problema é que você imagina que aqui está a córnea, né? Aí aqui está a descemento endotélio que está perfurada. O moracoso vai entrar por essa perfuração e vai dissecar essa descemento endotélio. Então faz uma dupla câmara, né? Com a câmara anterior aqui e uma câmara anterior aqui embaixo. Aí eu botei uma bolha de ar para a bolha de ar grudar essa descimento endotélio. O paciente ficou, na verdade, eu usei gás, usei C3F8, o paciente ficou ali uns 10 dias com a bolha de ar na câmara anterior. Aí tem risco de catarata, tem risco de um monte de coisa, mas a princípio grudou. Então ficou a descimento endotélio dela na córnea nova, mesmo com rasgo, né? Então, assim, tem recursos para tentar manter o DALK, salvar o DALK, né, que a gente fala. Mas, enfim, como você disse, muitas vezes o rasgo é muito grande, não dá para manter, você tem que converter. E aí, voltando para a sua pergunta inicial, o que é o ideal se você for fazer a técnica de tirar a descimento endotélio da córnea doadora que você for usar? Você primeiro tenta fazer a Big Bubble. Aí você fez, deu bolha 1, então você está seguro, bolha 1 não vai mais perfurar. Aí você tira a descimento endotélio da córnea nova e bota. Porque se você já comecei a cirurgia, a primeira coisa eu vou tirar a descimento endotélio da minha córnea nova. Aí você não pode, né? Você não pode errar, né? Porque aí você, como você disse, você não vai conseguir mais transformar no PK. Aí vai ter que ser 100% DAO, que não tem jeito de você errar. Então você primeiro tenta fazer a bolha, deu bolha 1, tá seguro, aí você tira e coloca. Porque aí é muito difícil perfurar. Se deu bolha 1 e tá seguro, aí é muito difícil perfurar. Agora, em geral, como eu te disse, a gente lá no BOS, a gente não tira. A gente bota, o paciente fica com 2 DCMs e 2 endotélios, né? A dele e a do botão doador. Mas isso não influencia em nada a princípio. Entendi. Obrigada. Nada. Espero que assim, qualquer coisa você me manda eu até botei meu e-mail e meu telefone no último slide, porque qualquer coisa assim que vocês queiram saber de coisa mais a fundo assim, né? Porque tem muita coisa, né? Tem muito conteúdo assim para cada técnica dessa são muitas variáveis, né? Muitas complicações, muitas situações e é muito legal. O transplante é uma subespecialidade bem legal. Alguém mais alguma coisa? Só 2 comentários, Pedro. Acho que lembrar só que, puxando um pouquinho a sardinha para o lado do glaucoma, os pacientes pós-transplante, eles descompensam muito do glaucoma. Não sei se é exclusivamente por uso de corticoide, mas por mecanismo do seio mesmo, camerular, o que acontece. Não sei se a Lara sabe mais a respeito disso, mas assim, os pacientes realmente descompensam pós-transplante. Existem pacientes, inclusive, que não têm glaucoma previamente, que depois do transplante eles ficam com um pio elevado só no olho do transplante. Então, sempre tomar cuidado quando pegar a paciente transplantada, avaliar bem a pressão
E uma pergunta para você, Pedro. A gente lá tem um serviço de emergência e a gente é porta aberta de emergência oftalmológica, né? Aham. Muitas vezes chega um paciente pós-transplante é, querendo saber de ponto, quando que pode tirar os pontos, como que pode fazer isso. A gente, lógico que idealmente é sempre melhor mandar o paciente de volta para o médico que fez a cirurgia do paciente, mas isso nem sempre é possível no nosso serviço. Sim. Quando que os meninos lá no SAI podem mexer no ponto, viu um ponto solto, pode tirar esse ponto, pode mexer nesse ponto. Fala Então, aí. E ó, aí? doutor Igor, que prazer. Ah, Inenarrável. a gente vê. Então, Thaís, assim, primeiro, a questão do glaucoma, os trabalhos mostram que 30% dos pacientes com transplante desenvolvem glaucoma, né? Glaucoma secundário ao transplante. Então, o cortisônico, sim, né? Porque o paciente de transplante usa 1 ano de corticoide, então glaucoma secundário ao corticoide, sim, mas principalmente pela anatomia, né? Do trabeculado, porque você dá aqueles pontos lá quase no limbo e aquilo ali aperta, né? A câmara anterior. Então, a drenagem reduz pra caramba, né? Então, assim, glaucoma pra caramba em pós-op de transplante. E tem os glaucomas que são terríveis, não responde a droga, sabe? A gente faz infelizmente, já mandei um monte de paciente para TREC pós-transplante, às vezes vai para ciclofoto, é ruim, né? Glaucoma pós-transplante é um glaucoma difícil pra caramba de lidar, é muito difícil. Com relação a ponto, a regra basicamente é a seguinte: o ponto tá frouxo, o ponto tá corando, né? O ponto tá juntando muco, esse ponto sai sempre. Esse ponto, se você tiver a oportunidade de ver um ponto corando, ou um ponto juntando muco em transplante, você tira. Porque se o ponto está frouxo, está corando, está juntando muco, primeiro que ele já não tem mais utilidade mecânica ali para aquela córnea. Segundo que a chance dele infectar é gigante, né? E terceiro que a chance dele puxar vaso do limbo e gerar uma rejeição é imensa. Então, ponto corando, ponto frouxo, ponto roto, ponto juntando muco, né, que fica uma gosma assim em volta do ponto, esse ponto sai. Se os pontos estiverem todos bem coaptados, epitelizados, não estão corando, estão todos certinhos, aí, se você tirar esse ponto, você vai mudar a topografia do paciente. Então, você tem que saber disso. Então, assim, o ideal, se os pontos estão coaptados, epitelizados, é você fazer uma topo, né, para você, baseado naquela topo, pensar se vai tirar ou não. Se passar de... Quanto mais tempo passa, mais a córnea já fibrosou, né, mais cicatrizou, e aí tirar o ponto vai mudar menos a mecânica daquela córnea, né? Então, assim, se você tira um ponto num paciente com 4 meses de transplante, você muda absurdamente a cerotometria do cara. Tem paciente que está com 10 de astigmatismo, a gente tira um ponto, o cara vai para 0 de astigmatismo, de tanto que aquilo ali está tracionando, né, a córnea. Agora, o paciente tem 5 anos de transplante, é muito improvável que eu tirando o ponto eu mexa, que mude o grau desse cara, entendeu? Porque aquilo ali já está 5 anos já fibrosado, cicatrizado, então eu tirar a sutura agora, eu não vou deformar essa córnea. Então, a princípio se está tudo bem, não tire o ponto, faz topografia para ver se precisa tirar ponto de acordo com o astigmatismo. Agora, ponto corando, ponto roto, ponto frouxo, ponto juntando remela, juntando muco, esse sai imediatamente. Às vezes, muita gente manda lá pro serviço, né? Ah, o paciente está aqui com um ponto frouxo, corando, mas estou com medo de tirar. Assim, não fica com medo, tira o ponto. Entra com uma agulhinha de insulina, né? Rasga e puxa com a pinça. Igual tirar a ponta de cirurgia de pterígio, né? Enfim, se tiver assim, tira porque você salva o transplante do paciente. Doutor Pedro, falando nos pontos, se eu retiro um ponto, por exemplo, está frouxo às 6 horas, Aham, e ele tem ponto 360 ali no olho, sim. eu tenho que tirar o das 12 horas, por exemplo, contra a lateral para compensar, ou independente se o ponto estiver bom ou não? Se estiver bom, por exemplo. Não, então, é o seguinte, se o ponto está frouxo, esse ponto não tem mais Sim, valor mecânico, né? Então, se ele sim. está frouxo, ele sai. Ponto está frouxo, sai imediatamente, não, nem discute. Se ele não está frouxo, né? Você tirando o ponto das 6, esse meridiano ali vertical, né? Que vai de 12 às 6, esse meridiano vai aplanar.
Então, se você tira o das 12 e tira o das 6, você vai aplanar duplamente esse meridiano. Então, na verdade, se você quiser fazer uma retirada de ponto que não altere a ceratometria, você teria que tirar o ortogonal. Então, assim, se tirou 6, você teria que tirar, na verdade, 9, entendeu? Porque são, né, você vai ter os meridianos aqui. Se você tira o das 6 e das 12, você vai aplanar 2 vezes esse meridiano. Então, por isso que a gente faz a topografia, né? Aí na topografia, esse meridiano tem, sei lá, uma curvatura de 50 aqui. E esse aqui tem 40, ou seja, o paciente está com 10 de astigmatismo, né? Eu vou tirar ponto em cima, vou tirar ponto embaixo, porque eu quero aplanar esse meridiano para reduzir esse astigmatismo. Então, não é tira 6, tira 12. Na hora de dar os pontos, né, que é assim, né? Você deu o ponto das 6, dá o das 12. Deu das 3, dá o das 9. É assim. Bom, acho que alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que, eu até me desculpo, não ficou muito claro que a aula ia ser às 18. Algumas pessoas, né, Igor? Tá, Verdade. também, tadinho. Acharam que a aula ia... Uma discussão, alta discussão sobre pontos. E eu ia falar com o Pedro. Pedro, pode começar a aula. Tá autorizado, mas antigo chegou, né, Igor? Eu me toquei que eu estava atrasado aqui, mas eu achei que era 19, enfim. Muito Mas boa para aula. você, eu faço uma Parabéns. outra aula depois, Igor. Eu te ensino os transplantes aí. Beleza. Eu vou, de qualquer forma, eu vou disponibilizar no nosso canal do YouTube. Sigam a gente, curtem, comentem, compartilhem. Então, Pedro, te agradeço imensamente. Nada, que isso. Obrigado pelo convite. Eu acho que essas aulas, como eu já estou falando toda a aula, mas eu não me canso de agradecer, porque realmente é um orgulho muito grande ter vocês do outro lado dando essas aulas maravilhosas para a gente, mostrando para os nossos residentes aonde eles podem chegar. Então, assim, realmente muito obrigada. Parabéns pela aula excepcional. Como você já autorizou, né? Vou disponibilizar lá no YouTube depois para quem quiser ver, tirar dúvida. E muito obrigada. O Marcílio Dias vai estar sempre aberto para você. Qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Ótimo, muito obrigado, Thaís, pelo convite. Um abraço para todo mundo. Espero que a gente, né, possa, enfim, fazer um encontro presencial aí em breve. Com certeza, assim que passar tudo isso, a gente marca um encontro de ex-residentes. Usa cloroquina. Já estou tomando profilático.